No vídeo de hoje nós vamos falar de um dos maiores ateus da história da filosofia, um cara cujo pensamento influenciou o Marx, o Engels, o Kierkegaard, o Freud e que antecipou uma tendência que é a realidade na Europa de hoje, o número crescente de pessoas que se declaram sem religião e de outros tantos que se declaram ateus. E para o pessoal que vai fazer o Enem, nós ainda estamos em setembro, portanto, ainda dá tempo de fazer o nosso intensivo de filosofia e sociologia. Clica no primeiro link aqui da descrição, faz a sua assinatura porque é o melhor preparatório que você vai encontrar dessas disciplinas para a prova de ciências humanas. E para você que não vai fazer nem Enem, nem vestibular, que está aqui porque realmente gosta de filosofia, gosta de entender as questões complexas da nossa existência, clica no segundo link aqui da descrição e faz a sua matrícula no nosso curso de História da Filosofia. É um curso completo, bem didático, bem sistemático, bem passo a passo, onde você vai estudar toda a história da filosofia, desde o início com os pré-socráticos até os nossos dias atuais. Clica lá no segundo link da descrição que eu tenho certeza que você vai gostar. O Feuerbach foi um pensador alemão que viveu no século XIX e que começou os seus estudos no campo da teologia. Ele passou 2 anos estudando teologia até começar os seus estudos com Hegel. Ele foi contemporâneo do Hegel e foi aluno deste lá na Universidade de Berlim. E aqui ele começa a sua carreira na filosofia. Ele até escreve uma carta para o pai dele dizendo que em 4 semanas estudando com Hegel, ele aprendeu muito mais do que os 2 anos que ele ficou estudando teologia. E pessoal, uma coisa que é muito pouco comentada quando a gente se discute o pensamento do Feuerbach é o fato de que ele estudou por 2 anos ciências naturais. E aqui eu vou frisar mais uma vez aquilo que eu sempre digo em quase todos os nossos vídeos. Quando a gente se propõe a entender um pensador, nós temos que entender o espírito da época dele, o contexto histórico, político, social, econômico e intelectual que ele está inserido. Apesar do Feuerbach ser um grande nome na crítica à religião, na crítica à própria ideia de Deus, a crítica à religião não começa com o Feuerbach. O rápido progresso no campo das ciências, juntamente com os seus grandes resultados, foram um golpe muito grande, não só na filosofia, como na religião também. Olha só, as ciências naturais estando aí na base do pensamento iluminista, quando o Diderot e o D'Alembert publicam a enciclopédia, que ela foi escrita aí por várias mãos durante praticamente 30 anos, logo na introdução, olha só o que eles colocam: a era da religião e da filosofia deu lugar ao século das luzes. E quem é que iria jogar luz nessas trevas, pessoal? Era a filosofia? Não, eram as ciências. A ciência que se alinhou à técnica produziu aquilo que a gente conhece hoje como tecnologia. E aí nós tivemos os grandes avanços no campo do conforto material, do progresso material da humanidade. Todo esse progresso da ciência também influencia no surgimento do positivismo, que foi uma escola filosófica de pensamento influenciada pelo Comte, onde ele nos diz o quê, pessoal? Que o pensamento religioso não tem vez em uma sociedade positiva. O pensamento religioso é algo primitivo que deve ser expurgado da sociedade positiva, da sociedade em que impera o conhecimento científico. Além disso, todo esse progresso científico influenciou também uma outra corrente filosófica de pensamento bem mais ampla, que foi o materialismo. O que é que diz o materialismo? Não existe nada além da matéria. Tudo aquilo que a gente acredita que está além da matéria, todas aquelas divindades, todos aqueles entes metafísicos, são só ilusão. A crença religiosa é uma ilusão, a crença metafísica é falsa. Só existe aquilo que os nossos sentidos conseguem captar. No caso, só existe a matéria. E eu não acredito que você está até agora assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal.
clica aqui, se inscreve, ativa as notificações para você não perder as nossas próximas publicações e deixa o seu like para ajudar o nosso canal. Então, pessoal, é nesse contexto intelectual, imbuído de todo esse materialismo e partindo de uma crítica à filosofia do Hegel, que o Feuerbach vai publicar duas das suas principais obras: A Essência do Cristianismo, em 1841, e Lições sobre a Essência da Religião, em 1851. Aqui ele vai fazer uma crítica não só à religião, ele vai ser bem mais profundo, ele vai fazer, como a gente já falou, uma crítica à própria ideia de Deus. O Hegel nos diz, com todo o seu idealismo, que a natureza é uma concretização da ideia. E entendam aqui, natureza naquele sentido mais amplo. Natureza é toda a nossa realidade sensível existente. Natureza é toda a matéria. Então, é a ideia que cria a matéria. O Feuerbach, com todo o seu materialismo, vai discordar do Hegel, dizendo que a natureza independe da ideia. A natureza existe por si só e o homem, na sua relação com essa natureza, é que vai criar as representações. O que são essas representações? As ideias. Então, o Hegel, ao partir da ideia, ao dizer que o ser, aquilo que existe, é a ideia e que tudo se deriva da ideia, quando ele cria todo o seu sistema filosófico baseado nisso, ele está fazendo apenas uma vã especulação. E aí ele vai tratar de tudo no seu sistema filosófico, menos do homem concreto, menos desse homem que vive aqui nessa nossa realidade concreta, nesse nosso mundo sensível. Segundo Feuerbach, quando Hegel coloca o homem e a natureza como partes do espírito absoluto, ele está fazendo aqui uma abstração muito grande, porque esse espírito absoluto não existe, isso é pura abstração. E esse espírito absoluto, ele não é capaz de entender, de descrever a nossa realidade. O Hegel, ao criar todo o seu sistema filosófico, ele faz apenas uma abstração e não trata daquilo que realmente existe, que são os homens concretos vivendo aqui numa realidade material. Então, se o Hegel partiu de uma abstração, partiu daquilo que não existe, o Feuerbach vai partir daquilo que existe, que é a matéria, a natureza. Se o ser para o Hegel é a ideia, o ser aqui para o Feuerbach é aquilo que é concreto, é a natureza, é a nossa realidade material existente. E aqui, como a gente já viu, se o homem, ao se relacionar com essa natureza, cria as suas representações, a ideia de Deus é apenas mais uma representação. E aqui também ele se pergunta, bom, então por que o homem criou Deus? Por que o homem teve essa necessidade de criar esse ente abstrato? Por que o homem teve essa necessidade de criar essa ideia ilusória de Deus? Porque, segundo Feuerbach, seguindo a crença do cientificismo, essa nossa realidade aqui não tem sentido nenhum. As coisas acontecem, os fenômenos naturais acontecem seguindo leis naturais objetivas, neutras e imparciais. Não existe nenhum plano por trás de toda a nossa existência. Não existe nenhum demiurgo por trás de tudo isso. Não existe um primeiro motor imóvel onde tudo tende para esse primeiro motor, que é a causa de tudo, que é a causa da existência de tudo, como queriam os antigos, como queriam Platão e o Aristóteles. Não existe um Deus todo-poderoso que criou tudo e que ordenou todas as coisas e que deu um sentido para toda essa criação. Não tem nada disso. A natureza existe e pronto, e segue leis cegas, objetivas e imparciais. E então, diante de toda essa realidade sem sentido, o homem se viu na necessidade de criar um Deus que desse sentido para tudo isso, que desse sentido para toda essa existência e que desse sentido para a sua própria vida. Então,
de acordo com Feuerbach, é o homem que cria Deus para que esse Deus possa dar um sentido para a sua existência, um sentido para a sua vida. Então, quando o homem cria Deus, ele se projeta nesse Deus, ele projeta as suas qualidades finitas nesse Deus, atribuindo essas qualidades finitas como qualidades infinitas. Deus é pura bondade, Deus é puro amor. Se o homem não pode tudo, Deus pode tudo. O homem, com a sua necessidade de ser feliz, com os seus desejos, os seus anseios, ele cria a figura de Deus. E quando a teologia estuda Deus, o Feuerbach nos diz que não está estudando um ente existente por si só. A teologia está estudando uma projeção que o homem faz de si mesmo. Então, a teologia perde o seu objeto de estudo e, segundo Feuerbach, a teologia não passa de antropologia, porque no final das contas, quando ela quer falar de Deus, quando ela se propõe a falar de Deus, ela está falando na realidade do próprio homem. Então, pessoal, basicamente essa é a essência do pensamento do Feuerbach. Se você quiser se aprofundar nos estudos de filosofia, quiser entender melhor a nossa cultura ocidental, como eu já disse, clica no segundo link aqui da descrição e faz a sua matrícula lá no nosso curso de História da Filosofia. Tá um curso bem bacana, bem sistemático, tá bem passo a passo. O pessoal está nos dando um feedback muito positivo e eu tenho certeza que você também vai gostar. Eu vou ficando por aqui. Dúvidas nos comentários. Um grande abraço e até mais.